pelo objetivo de ajudar a instituição a realizar um bom contrato, é que você mesmo tenha um título eficiente, eficaz, para que você possa trabalhar com qualidade dentro da instituição. Aí tem que conhecer e dominar os títulos de prestação de serviço das instituições de ensino. Quer aprender sobre isso? Os títulos que as instituições elas precisam para realizar essa tarefa é um dos títulos mais importantes. O contrato é um dos títulos mais importantes que existem. E é muito importante você entender todas as nuances dele para que você possa também orientar a instituição. Já pensou sobre isso? Já pensou que o contrato não é só um documentozinho que você assina lá dentro da instituição? Você já pensou que o contrato, ele é um título executivo com o mesmo valor de um cheque ou de uma nota promissória, se você fizer ele com todas as formalidades que a lei exige? Falar sobre contrato de prestação de serviço educacional é o primeiro passo para saber se você domina a arte das instituições. Falar sobre contrato de prestação de serviço educacional é o primeiro passo que um bom especialista precisa ter dominando para ele entrar dentro da instituição com o pé direito, captando, orientando, batendo papo com o gestor, quebrando objeções. Tudo isso você vai sempre precisar de um contrato. O contrato é que diferencia o joio do trigo. É um bom contrato que faz a diferença nas relações da escola com os pais. É um bom contrato que faz com que a escola se salve de algumas situações, como, por exemplo, como aconteceu na pandemia. E nenhum contrato estava prevendo que a escola poderia trabalhar com aulas online, mesmo que a lei naquele momento dissesse que seria a única forma de dar aula por conta da quantidade de pessoas que a escola acumulava e a gente estava evitando essa interação social. Como que eu posso faturar honorários com a prestação de serviço educacional, tendo um domínio sobre o contrato? Ora, um contrato, quando você orienta as instituições de ensino, ele tem um valor de no mínimo R$ 1.500 no mundo lá fora. E contrato, eu não estou falando para uma escola R$ 1.500. Eu estou falando para as escolas da sua região. Quantas instituições você tem aí na sua região? 3, 4, 5? 5 instituições é quanto? Faz as contas de 1.500. Quanto que vocês teriam? 7.500, 5 instituições vendendo o contrato de prestação de serviço. Mas quem compraria esse contrato se ele não agregasse? Quem vai investir R$ 1.500 para você faturar esse honorário se a instituição não conhece, não confia ou não sente que o contrato agregou realmente na proteção dessa escola? Bem, quando eu falo de contrato, para que você possa faturar esse honorário, eu estou falando de o contrato. Você não concorda? Ninguém vai investir num contrato porque se ele não fizer nenhuma diferença para a escola. Pensa comigo, a escola já tem contrato, ela já existe. Há quanto tempo a instituição já existe? 10 anos? 5 anos? 20 anos? 30 anos? Ela já tem contrato. Mas o que você pode agregar dentro desse contrato para você vender para uma instituição e dizer, olha, o seu contrato, professora, realmente ele existe. Ele está aqui, está funcionando a sua escola, mas ele não te protege. Está faltando essa cláusula, essa, aquela, e ó. Vender um contrato é vender valor, é vender transformação. Então, para você estar dentro de uma instituição, vendendo valor e transformação, você precisa ter a consciência de que você tem que agregar demais nesse contrato. Você tem que mudar a realidade, protetividade da instituição. Porque contrato ela já tem. Se ela já tem contrato,
Por que que eu vou comprar um contrato desse especialista, dessa pessoa que se diz especialista? Porque ele vai ter mais, porque o seu contrato entrega mais. Seu contrato entrega formalidades legais, seu contrato entrega as obrigações que a lei pede. O seu contrato também está conforme legislação, jurisprudência, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O seu contrato ele tem valor de título mesmo. Para executar, ele poderia ali ter o mesmo valor de uma execução, de um cheque, de uma nota promissória na justiça. Mas cuidado, isso todo contrato tem que ter. Contrato só é título se ele constar com as formalidades legais. E isso aí, todo advogado generalista sabe fazer. Um contrato, qual advogado que sai da faculdade sem saber fazer um contrato? Que é o advogado que não sabe que um título particular, em que tem a assinatura dos contratantes e contratado, e 2 testemunhas não é um contrato. Isso aí é a formalidade legal. A própria lei já exige que, tendo um contrato particular entre as partes, assinatura das partes, óbvio. Mas a assinatura de 2 testemunhas, ele já é um título executivo. Ele já tem valor de nota promissória, de um cheque, como a gente executa dentro de uma ação. Mas o que faz a escola perder, então, na qualidade desse título? Você tem que entender isso e levar para a instituição para você vender e faturar esses honorários de R$ 1.500. Você tem que olhar um contrato e dizer, professor, seu contrato está faltando aquelas cláusulas que realmente protegem o senhor no dia a dia. O que a legislação traz na sua rotina, no contrato, maravilha, o seu contrato tem, mas vamos olhar a rotina da sua instituição, rechear esse contrato de protetividade para aquilo que realmente tem problema dentro da sua escola. E quando tiver, você tem aqui, ó, um contrato que vai dizer, opa, essa questão meu contrato prevê e eu não posso ceder para o senhor.